E aí, como é que você está? Estamos de novo aqui, mais um Bora Apostar pela Carecone TV. Hoje a gente vai falar sobre a finalíssima da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United. Dois times que vocês sempre ouviam falar aqui. O Tottenham é um time safado. Quando você faz um back Tottenham, ele perde. Aí você faz um lay Tottenham, os caras jogam e goleiam e... É sempre assim. Pressionam, no final tomam um gol. Ou tomam aquela pressão e aí vai lá e mete um gol de contra. O Tottenham é um time dificílimo de se trabalhar. Só que mais difícil do que trabalhar em jogos do Tottenham é trabalhar em jogos do Manchester United. O Manchester United, também conhecido como cemitério de craques, é um time que já há muitos anos, o cara pode ser o melhor jogador do mundo. Foi pro United, ele não joga nada. Tá? O time adora enterrar craques. Tá? Então o cara tá numa... Vê o Antony, jogava muito no São Paulo, foi pro United, desapareceu, aí foi pra Espanha, voltou a ser o craque que ele era na época do São Paulo. Entre outros jogadores, muitos jogadores que eram muito bons nos seus clubes, quando vão para o United, eles desaparecem, começam a jogar mal e tudo mais. Então, por essa e outras, o Manchester United também é um time difícil de se trabalhar. Porque é um time com muitas estrelas, muitos jogadores bons, mas o time parece que não encaixa, né? Não dá liga. E a gente vai ter esses dois times sem vergonhas fazendo a final da Liga Europa. Tá? O Tottenham vem de duas derrotas por 2-0, uma em casa e uma fora, Crystal Palace e Aston Villa. O Manchester United vem de duas derrotas também, uma em casa e outra fora, para o West Ham e para o Chelsea, ou seja, dois times que vêm de duas derrotas seguidas. No torneio, o Tottenham fez a semifinal com o Bodo, ganhou os dois jogos, 3-1 e 0-2. O Manchester United também venceu o Athletic 0-3 em casa, goleou por 4-1, ou seja, na competição os dois estão voando. O United, inclusive, não perdeu nenhum jogo ainda na Liga Europa, ou seja, na competição eles estão bem, né? No Champions esquece, eles não sabem o que é isso. Na Premier League, os dois estão à draga também, tá? Os dois estão ali, eles flertaram com a zona de rebaixamento, se salvaram porque tinha times piores, mas eles ficaram ali coladinhos na zona de rebaixamento, ou seja, dois times que não fizeram uma temporada muito boa, chegam na final da Liga Europa. Final da Liga Europa que, olha só, ela não garante vaga no Mundial de Clubes, tá? O campeão da Liga Europa não vai para o Mundial de Clubes, ele joga a Supercopa contra o campeão da Champions e vale uma vaga na fase de grupos da Champions League do ano que vem. Então, para dois times que estão próximos ali, que vão terminar o campeonato inglês, perto da zona de rebaixamento, conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da Champions é salvar a temporada. Ou seja, é um jogo que vale todo um ano de trabalho para os dois clubes. E é jogo único, né? O jogo acontece lá na Espanha, no... Nossa, me fugiu o nome do estádio agora. Você lembra, Luiz, o nome do estádio? San Mamés. San Mamés, que é o estádio do Athletic de Bilbao. 53 mil torcedores, coisa absurda vai estar. Não é um Morumbi. Eu tenho que pôr o S no final, porque agora é o name rights. Não é um Morumbi, que cabe muita gente, mas 53 mil pessoas é bastante gente também, vai estar lotadíssimo com certeza esse estádio para essa final que vale muito para os dois clubes, é muito, muito mesmo. Então, vamos já falar desse, mas antes de falar deles, vamos falar do jogo do Corinthians também. Corinthians e Novo Horizontino, jogo de volta da Copa do Brasil, primeiro jogo 1-0 pro Corinthians lá em Novo Horizontino, agora o jogo é em Corinthians e o Corinthians vem buscar essa classificação para a próxima fase. Mas antes da gente falar desses dois jogos, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse é o melhor canal para você conseguir extrair valor
dos jogos que estão acontecendo, para você conseguir fazer aquela graninha com as suas apostas. Mas olha só, apostas esportivas são apenas para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos ainda, você não devia nem estar assistindo esse vídeo aqui. Ah, mas eu gosto, não importa se você gosta de futebol. Vai assistir Globo Esporte, vai assistir Turma da Mônica ou Irmão do Joel. Eu gosto de Irmão do Joel, ô Luiz, você já assistiu? Irmão do Jorel. Não, Jorel, que eu tô de aparelho aí. Irmão do Jorel, acho muito legal esse desenho. Então se você não tem 18 anos, vai assistir Irmão do Jorel. Agora se você tem mais de 18, deixa o seu like e bora falar do jogo do Tottenham e do Manchester United. Sherlock na tela, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem as odds próximas. Ó que interessante aqui, ó. Odd acima de 2 para os dois clubes. Eu sempre falo aqui sobre odds acima de 2, sobre trabalhar lei ao pior em campo nesse caso aqui. E esse jogo é propício para isso, trabalhar lei ao pior em campo. A gente tem a odd do Tottenham nesse momento 3,25, a do United 2,46, o empate a 3,40. Observem aí nos últimos 5 jogos o gráfico de radar dos dois clubes muito próximo, muito parecido, com um leve favoritismo para o Tottenham aqui na força defensiva FT. Você olhando aqui os últimos 5 jogos do Tottenham em casa, vou colocar aqui na aba de custo do gol. Nos últimos 5 jogos, marcou 8 e tomou 7. Quase 2 gols marcados por partida, né? 1,6 ali, 1,4 sofridos. E o United jogando fora, marcou 8 e tomou 10, ou seja, marca em média 1,6 gols e sofre 2 gols por partida. Agora, por que é importante você analisar esse dado e outros dados aqui dentro do Sherlock? Vocês perceberam que agora na Fulltibet nós temos super odds. Aquela odd 7, esses dias pegamos uma odd 10 aí maravilhosa. E todos os dias ou sempre estão saindo super odds na Fulltibet. Tá? Se você não tem acesso, acessa aí fulltibet.bet.br, é a melhor exchange para você trabalhar. Muita liquidez, taxa baixa, bastante jogos para você trabalhar. Então, fulltibet.bet.br. A Fulltibet, ela tem super odds. Tá? Como eu disse, pagaram uma odd 10 esse final de semana agora e muita gente pegou. É importante você ver isso. Por quê? Tem aqui, ó, escanteios. Geralmente as super odds estão aqui em escanteios. Ou estão em over, né? Ou em over específico. Você consegue analisar. Olha só que legal aqui, em over específico. Tem agora até expected goals, ó. Olha isso daqui. É média histórica de gols esperados, considerando apenas o primeiro tempo. Tem informações absurdas aqui no nosso Sherlock. Isso vai fazer você conseguir extrair valor das super odds que a Fulltibet está colocando para você. Então você vai ver uma super odds, você vai falar assim, pô, eu acho que tem valor pegar essa super odd aqui. Você analisa a ferramenta, você vê se realmente tem valor, você entra. Ah, às vezes vai bater, às vezes não, mas matematicamente você vai saber se tem valor ou não. Então o Sherlock é a melhor ferramenta para você conseguir extrair valor das super odds da Fulltibet. Fica a dica aí. Se você não tem acesso a essa ferramenta incrível, clica no link que está aqui na descrição e vem fazer parte da nossa comunidade. Então vamos lá. Vou mudar aqui para os últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Tottenham em casa marcou 17, sofreu 11. O que isso me mostra? E olha só, o United marcou 16 e tomou 16. O que isso aqui me mostra? Os dois times marcam e sofrem gols. Tá, eles não têm uma defesa muito sólida aqui. Tem um ataque tão bom contra a defesa. E aí você vai olhar as odds. O que a gente tem aqui? Ó? Ambas marcam sim. 1,79. Tem valor? Tem valor. O Sherlock está falando para você que tem valor. Os dois times marcam e sofrem gols. Tá? Jogando na condição casa fora aqui. Então tem sim valor trabalhar e se ambas marcam sim. É matematicamente favorável trabalhar e se ambas marcam sim a 1,79. Under e over 2,5. Olha só, o mercado está bem em cima do muro aqui, com odd 2,02 e 1,97 para o under
né? 2,02 para o over 2,5. Então o mercado acredita em 2 gols e pode sim sair um terceiro gol. Se vai ter ambas marcam, pelo menos 2 gols vão sair. Tá? Então pode sair um terceiro? Claro que pode sair um terceiro. Se você tiver nesse over 2,5, pegando um gol de cada, você consegue fechar com um lucrinho já. Então fica a dica para essa operação também de over 2,5. 0,5 HT. Antes de fazer um 0,5 HT, eu preciso dar uma olhada Vamos analisar aqui os over. Over 0,5 HT. Nos últimos 10 jogos, em 9 jogos do Tottenham saíram pelo menos um gol no HT. Em 8 jogos do United fora saiu também pelo menos um gol no HT. Então, 0,5. O mercado tá falando que vai sair bastante gol aqui, hein? Vamos ter uma quantidade razoável de gols. Deve sair já um gol no primeiro tempo. É um jogo que eu vou ficar muito de olho para trabalhar. 0,5 HT, ambas marcam sim. Leia o pior em campo. Over 2,5. Se tiver Carecone Sensei também, over limite, over 1,5. É um jogo que se espera muitos gols, tá? Porque são dois times que, além de marcar gols, eles sofrem muitos gols também. E é uma final, jogo único. Se sair um gol no começo, esse jogo vai pegar fogo. Porque o outro time precisa vir para cima. Não tem jogo de volta. Não tem segundo jogo. E como eu falei, esse jogo vale a temporada dos dois. Tá? Quem perder esse jogo, perdeu a temporada. É simples assim. Perdeu um ano de trabalho. Quem ganhar esse jogo, ganhou um ano de trabalho. Por quê? Os primeiros colocados da Premier League, que é a liga que os dois jogam, garante vaga na Champions League. Eles não estão lá entre os primeiros. Então o que eles podem fazer? Ganhar esse campeonato para garantir vaga na Champions League. A maior competição de clubes do mundo, tirando o Mundial. Então é importantíssimo esse jogo para os dois. Dado todo esse must-win, toda essa necessidade, o jogo mais importante do ano para os dois clubes é de se esperar um jogo corrido, agitado, brigado e com muitos gols. Ninguém vai ficar só tocando bola, só ali atrás. Não, o empate serve. O empate não serve para ninguém aqui. Tá? Então, por isso o mercado entende, e eu entendo e acredito também, que vai ser um jogo de muitos gols. Pode terminar 0-0? Pode, porque esses dois times são assim. Tá? Eles podem simplesmente não marcar gols e você sair totalmente frustrado. Sair frustrado de jogos do Tottenham e do United é o que mais aconteceu nessa temporada. Infelizmente. Mas eu espero que esse não seja um jogo frustrante. Espero que esse seja aquele jogo que quando terminar você fala, nossa, valeu realmente a temporada o jogo desses dois times safados. E que a gente faça bastante dinheiro trabalhando aqui. Overs, ambas marcam e tudo mais. Tô bem esperançoso para esse jogo do Tottenham e do Manchester United. Além do jogo Tottenham e Manchester United, à noite a gente tem um jogo não tão glamuroso, de times de um nível técnico bem inferior. Pela Copa do Brasil, Corinthians e Novo Horizontino vão se enfrentar. Põe na tela o Sherlock e Luizão. Corinthians e... Ô César, chega aí. Fazer um adendo aqui no meio do nosso programa. César, amanhã pela Copa do Brasil... E aí, mano? Bom? Pela Copa do Brasil, Corinthians e Novo Horizontino. Primeiro jogo foi 1-0 pro Corinthians lá em Novo Horizontino. Certo? Agora o jogo na casa do Corinthians. 1,70? É porque o Memphis não joga, né? Memphis não joga, Garro não joga. O Corinthians está tendo rodízio aí por conta dessas contusões. Eu acho que é bom para nós, né? Essa odd aí. Eu acho que tá super valorizando aí a ausência do Memphis. O HT como é que tá aí? 1,44. Tá lá dentro desse HT aí, Davi. Tem valor essa oddzinha aí, viu, meu? Já ganhamos o primeiro jogo. Né? Jogando em casa. Novo Horizontino precisa correr atrás, então vai pressionar, pode abrir espaço para um contra-ataque, deixar a zaga aberta ali. É rápido. Show. Back Corinthians, então. Tá da hora aí o programa. Valeu. Valeu, pessoal. Aí, tá aí o Cezão já dando um parecer aqui de Corinthians e Novo Horizontino. E é isso que ele falou. Ganharam o primeiro jogo, estão jogando em casa agora. Estão sem o Memphis e o time sente um pouco isso, sim. Mas está jogando em casa, não deve dar
brecha para o Novo Horizontino. Quer ser mais conservador? Lei Novo Horizontino. 5.9 é uma odd boa, dá para trabalhar. Lei Novo Horizontino, se você não quiser se expor muito. Mas eu acho que vai dar comportamento, vai dar padrão para trabalhar. Back Corinthians, over 0.5 HT, Cezão vai estar lá, eu também provavelmente vou estar lá, porque eu aprendi a fazer 0.5 HT em jogos do Corinthians jogando em casa. Agora, quanto a muitos gols, o mercado já não espera, tá? Under 2.5, 1,63, o over 2,32. Ficar de olho nisso daqui. Ambas marcam sim 2,20, ambas marcam não 1,70. O que o mercado espera para essa partida? O Corinthians jogando melhor, marcando pelo menos um gol e segurando para não cansar os jogadores, porque o Corinthians tem vários outros jogos para fazer. A temporada está começando ainda aqui no Brasil. Então o mercado espera isso e eu vou para esse jogo com essa visão. Over 0.5 HT, se surgir comportamento, porque o empate para o Corinthians resolve, então, né? O back Corinthians, caso o Corinthians esteja pressionando, esteja mostrando comportamento. E se o jogo tiver morto, mas o Corinthians com mais posse de bola, lei Novo Horizontino, pegar um ajustezinho e com sorte pegar até um gol do Corinthians aí. Um outro jogo interessante que eu não tinha favoritado aqui, mas que a gente vai ter também na Copa do Brasil, tá interessante. Meu Deus do céu, que jogo interessante. Mas a gente vai ter um jogo do Flamengo contra o Botafogo. Só que não é o Botafogo, né, do Rio de Janeiro. É um time um pouco melhor, o Botafogo da Paraíba. Põe na tela aí, Luiz. Primeiro jogo, o Flamengo foi lá na Paraíba, venceu por 1-0. E agora o Botafogo vem até o Rio de Janeiro e a odd do Flamengo tá 1,15, mano. 1,15. O mercado espera nada mais, nada menos do que um massacre do Flamengo para cima do Botafogo da Paraíba. Só que aqui, vamos lá, por que eu chamo a atenção para esse jogo? O 0-0 pro Flamengo resolve. O Flamengo está disputando aí a liderança do campeonato. O Campeonato Brasileiro está no começo ainda. Corta aqui para mim, Luiz. O Campeonato Brasileiro está no começo ainda. Luiz, corta aqui para mim, por favor. O Flamengo, ele está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, certo? O campeonato ainda está no começo, mas é importante já segurar. E o jogo da 10ª rodada do Flamengo é justamente contra o Palmeiras, que está ali com ele na liderança. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, na verdade, o Flamengo está em segundo, e os dois vão se enfrentar na próxima rodada, agora já no dia 25, tá? Ou seja, daqui a 4 dias. O Flamengo jogando em casa, já com a vantagem de 1-0, contra o Botafogo da Paraíba, que é um time de terceira divisão, esse Flamengo não vai entrar com o time completo, tá? Até porque o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras, é um confronto direto, né, pela disputa ali da liderança do Campeonato Brasileiro. Então, essa odd de 1,15, volta aqui pro Sherlock, Luizão. Essa odd aqui de 1,15, ela pode corrigir para cima, prestem atenção, se o Flamengo entrar com o time reserva e não apresentar comportamento já logo no começo do jogo. Tá, eu sei que os reservas do Flamengo são melhores do que os titulares do Botafogo da Paraíba, com todo respeito aos botafoguenses paraibanos, tá? Mas tem todo um fator aí de como os caras treinam e muita coisa envolvida. Mas assim, entendo, os reservas do Flamengo são melhores no papel do que os titulares do Botafogo, tá? Só que, poxa, 1,15 com a molecada jogando, dá para trabalhar um lei Botafogo e pegar uma correção nessa odd subindo se o Botafogo não fizer nada. E se o Botafogo fizer alguma coisa, tira aqui da minha tela de novo, Luizão, que eu vou abrir a Fultibet só para
simular rapidinho aqui. Vamos lá, olha só, abri a Futbet aqui, o Lei Flamengo tá 1,18. Então vamos supor que eu quero ganhar R$100 nesse jogo. Eu só preciso investir 18 no Lei Flamengo. Quero ganhar R$1.000, você precisa colocar R$180, ou seja, o seu risco é baixo, tá? Você, claro, você não vai ficar exposto, mas o Flamengo não vai perder esse jogo não vai terminar empatado. Eu entendo, mas se você entra Lei Flamengo a 1,18, que é a odd que está agora na Futbet, e o Flamengo não começa jogando bem, o mercado é obrigado a corrigir essa odd para cima. Ela não pode ficar 1,18 para sempre. Se o Flamengo não marcar gol, não apresentar comportamento, essa odd sobe. O Flamengo vai jogar com um time, provavelmente com um time todo reserva. Não vai ter a mesma qualidade. Não marcou gol, essa odd vai subir. E quando essa odd subir, você pega um ajuste. Ah, mas ela vai subir até onde? Não sei, tá 1,18. Vamos supor que ela suba até 1,25. E aí você pega e sai do mercado. Espera aí. Você consegue fazer R$70 de lucro. Tá? Isso trabalhando com 180 no lei. Tá? Um risco de 180. Se essa odd subir até 1,25, ou seja, se ela subir 7 ticks, que é bem provável, possível que aconteça, você consegue sair com R$70 de lucro free betado no Flamengo. Aí o Flamengo marca o gol, você leva esse dinheiro. Então, é uma correção interessante de se fazer esse Lei Flamengo, visto que o Flamengo deve entrar com um time alternativo. Tá? Então, eu acredito que o Flamengo vai perder esse jogo? Não, claro que não. O Flamengo vai ganhar esse jogo, muito provavelmente. Mesmo com o time reserva, mesmo com um sub-20 se entrar para jogar. Só que ele não deve já iniciar marcando o gol. E se ele iniciar marcando o gol também, o seu risco é baixo. Eu falei, se você entrar para ganhar R$100, só precisa colocar 18. E aí você pega uma correçãozinha para cima, eles conseguem fazer um lucrinho legal com alguns tiques no Lei Flamengo. Então, o que eu recomendo para esse jogo é iniciar em Lei Flamengo, pegar uma correção na subida das odds, depois fechar a posição e pronto, dinheiro no bolso, deixa o Flamengo ganhar o jogo. Tá? Simples assim. Bom, hoje eu só queria falar sobre esses 3 jogos aqui. Tottenham e Manchester United na final da Europa League. Trabalhar over aqui, ambas marcam. Leia o pior em campo. Corinthians e Novo Horizontino. Trabalhar back Corinthians, apresentar comportamento 0,5 HT ou lei Novo Horizontino, se o Corinthians não apresentar tanto comportamento. E no jogo do Flamengo, iniciar em lei Flamengo para pegar essa correção da subida das odds. Fechou? Se você curtiu, deixa aqui nos comentários. Se você discorda do que eu falei, deixa aqui nos comentários também. Se você tiver com preguiça de comentar, pelo menos deixa o like aí, sem vergonha. Fortalece a gente com esse like, já senta o dedo aí. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, porque a gente todo dia está trazendo estudos e oportunidades bacanas para vários jogos que estão acontecendo. E é isso, obrigado por ficar conosco até agora. Amanhã a gente volta e bora apostar.